Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Que bom que estamos reunidos mais uma vez, ainda de forma online. Peço aos queridos irmãos que compartilhem esse link, para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Gostaria de, mais uma vez, aqui evidenciar essa semana que se inicia, a semana de fidelidade, os 10 dias de orações, que começa agora no dia 10. Que todos façam planos para participar e fortalecer a igreja. Agora no dia 10 começa o primeiro dia de oração. No dia 12, o pastor Chaguri estará aqui conosco, partindo o pão. No dia 13 e dia 16. E no dia 19, o pastor Paulo, o nosso presidente da associação. Então, que todos possam fazer planos para participar e orem. E no sábado, o desejum das 8 da manhã às 9 horas. E posteriormente, faremos um jejum de 10 horas, aqueles que puderem, obviamente, das 9 da manhã às 19 horas. Vamos louvar o nosso Deus essa noite. Vamos cantar, vamos nos alegrar pelos méritos de Cristo Jesus, cantando o hino de número 88. Amigo, Jesus o Salvador, contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Esplendoroso então será, e assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor, e lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Oremos. Maravilhoso Deus, que dia grandioso e que dia maravilhoso será, ó Pai, em que nos encontraremos contigo nas nuvens dos céus, ó Pai. Enquanto esse dia não chega, Deus, que nós possamos, aqui onde estamos, sermos inundados pela glória do Seu Santo Espírito, para que Cristo e a sua graça permaneça na vida de cada um de nós. Tenha em suas mãos, ó Pai, cada um que nos assiste essa noite. O Senhor conhece as suas lutas. O Senhor sabe, ó Pai, o que eles necessitam. Mas eu não tenho dúvida de que o que mais necessitamos é a Tua graça, ó Pai. A Sua graça nos basta.
esteja conosco essa noite, fale aos nossos corações, perdoa as nossas faltas e falhas, é o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de meditar na palavra com os queridos irmãos hoje. O tema é um verdadeiro amigo. Na primeira viagem de Paulo vai ali na Ásia Menor, partindo de Tarso, e ele chega numa cidade, uma pequena cidade chamada Listra, e lá ele prega o evangelho. Alguns judeus não gostam do que foi pregado. Em seguida ele e Barnabé curam uma pessoa que não andava, e por ser uma cidade pagã, eles começaram a chamá-lo de Deus Júpiter, Saturno, e queriam fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé, achando que eles eram algum tipo de Deus. Eles não conheciam o verdadeiro Deus. Por esse motivo, muitos ali não gostaram. Paulo deixa bem evidenciado ali que ele servia ao Deus que criou os céus, a terra, o mar, as águas e as fontes das águas. Porque Deus criou tudo. E por esse motivo Paulo foi apedrejado. Não sabemos se Timóteo testemunhou essa cena. A sua mãe, a sua avó, que eram judias. Mas nós sabemos que a amizade de Paulo e Timóteo, a partir da segunda viagem de Paulo, ela se fortalece em Cristo Jesus. Ele encontra um jovem, prega o evangelho, faz o discipulado, e na maturidade cristã, antes da sua partida, exorta para que Timóteo pregue o evangelho. Esse é o verdadeiro amigo, que nos mostra o caminho, que nos mostra a salvação e a verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2. O subtítulo da minha Bíblia diz o seguinte, dos versículos 1 até o 11. Os estímulos do combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos seus eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Amém? Aqui nesse capítulo 2 de 2 Timóteo, Deus tem uma palavra para nós essa noite. Um verdadeiro amigo de Cristo, que reconhece o seu sacrifício, o seu chamado, ele se torna um discípulo de Deus. Paulo era um discípulo de Deus. E notem que ao pregar o evangelho, ele sofreu diversas repreensões, mas o foco de Paulo estava em Cristo Jesus. No versículo 1, quando ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te, é o filho dele na fé, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A nossa força, ela vem de Cristo Jesus, na sua graça, na sua maravilhosa graça. O ser humano em si, sozinho ele não pode fazer nada.
se não for pelos méritos de Cristo Jesus. A nossa força vem do céu. Não vem de dentro de nós, como muitas pessoas dizem aí. Não, ela vem de fora para dentro, através da atuação do Espírito Santo, demonstrando os frutos e a graça de Cristo na vida de cada um de nós. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, para confirmarmos alguns textos sobre essa força. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, a graça de Cristo nos basta, porque o poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na fraqueza humana. Nós somos fracos, frágeis. E que a glória de Cristo possa repousar sobre a vida de cada um de nós. E sobre a nossa fraqueza, através da atuação do Espírito Santo, está a fortaleza de Deus. Deus não precisa das nossas forças, porque a força vem de Deus. E era isso que Paulo estava falando aqui para Timóteo. Coloque na sua... Talvez você que esteja nos assistindo hoje, você fique se perguntando: será que essa palavra também é para mim? Com certeza. Se considere como eu, um Timóteo, essa noite. Essa palavra que está sendo aberta é para mim e para você. Nós temos que nos fortificarmos na graça maravilhosa de Cristo Jesus. Vamos ler mais um texto em Efésios 6:10. Um pouquinho mais para frente aqui. Depois de Gálatas. Inclusive, a igreja de Éfeso foi uma das incumbências dadas a Timóteo, de cuidar dessa igreja. Olha o que está escrito nos versículos 6, capítulo 10. A armadura de Deus é o subtítulo. Nós precisamos entender que a força vem de Deus. Olha o que está escrito no versículo 10 do capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Aonde? No Senhor e na força do seu poder. Nós somos fracos. E é na nossa fraqueza, com espírito de humildade, levando a nossa cruz diariamente, negando o nosso eu, permitindo que Cristo vive em nós, é que a fortaleza de Deus é demonstrada através da sua graça. É um dos maiores milagres que aconteceu na terra. Além de Cristo se encarnar, um Deus, e morrer por nós, é um pecador se arrepender e ser transformado. Guarde isso, meu querido irmão. E um outro verso que é conhecido de todos vocês, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esse aqui muitas pessoas usam em seus benefícios de forma errada. Quando ele diz aqui, tudo posso naquele que me fortalece, é depois de passar por prisão, apedrejamento, acusação injusta. Então tudo isso, todas essas questões, Paulo tinha vivido. Mas a graça de Cristo e o poder de Cristo era o que aperfeiçoava a vida de Paulo. E assim também ele queria passar para quem? Ele queria passar para Timóteo. O verso é capítulo 4, versículo 13. Tá? Então esse verso é bem conhecido, mas muitas pessoas tiram do contexto. Muitas pessoas querem tirar esse verso do contexto. Talvez você esteja passando por perseguição, sofrimento. Talvez você esteja cansado. Paulo também estava. Mas o que fortalecia Paulo? Era a graça de Cristo. Porque ele sabia que lá na frente, a coroa da vida estava reservada a ele. E nós vamos aqui numa outra etapa do processo.
Então, o amigo de Cristo, ele faz discípulo. E esse discípulo faz outros discípulos, amando também a Cristo, como Cristo nos amou. Então, a segunda questão de um discípulo, de um verdadeiro amigo, além de se fortificar em Cristo Jesus e na sua graça, está no versículo 2, novamente, lá de 2 Timóteo. Vamos voltar para lá. Do capítulo 2, tá? Olha só as etapas do processo que acontece na vida de um cristão. Que aconteceu com Paulo, que aconteceu com Timóteo e que Deus quer que aconteça na minha e na sua vida. Porque a força vem dele. E aí ele te convida para transmitir. Olha o versículo 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir aos outros. Ou seja, eu aprendo de Cristo, passo para os meus discípulos e esses discípulos passam para outras pessoas. É um processo natural. Quem é discípulo faz discípulo. E aqui, essa questão da força é de Deus. Não requer nenhum poder humano. Nós somos frágeis. O que Deus fez na minha vida, como fez na vida desse jovem que era Timóteo, que era tímido, também fez na minha. Eu jamais imaginei estar aqui na frente pregando. Mas Deus me convidou. Como pessoas me ensinaram a Bíblia. Como foi o Maurício da Central de São Bernardo. Como foi também o ancião lá, o Osman. A minha sogra. E hoje eu tenho o privilégio de aprender com o Eric, com o Geraldo, com o Robson. Com o irmão Bispo. Juninho, nós estudamos juntos no início aqui, na casa do Eric. E para que nós estudamos essa maravilhosa palavra de Deus? Para compartilharmos. Quem está cheio precisa transbordar. Então nós precisamos transmitir outra coisa. Nós precisamos transmitir para os de dentro, para os de fora e para os jovens da nossa igreja. Nós precisamos mostrar para esses jovens, direcionar esses jovens, como Paulo direcionou a Timóteo. Nós temos também, aqui no versículo 6 do capítulo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 20, algo bastante importante para nós. 1 Timóteo 6, versículo 20. Olha só, conselho final e bênção apostólica, é o subtítulo. E tu, ó Timóteo, e tu, ó você que nos assiste, você que é membro dessa igreja, você que é um cristão, olha o que a palavra de Deus diz para você essa noite. E tu, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Uma coisa que nós devemos tomar cuidado é com as coisas que não edificam. Falatórios inúteis e profanos. E falsidade dentro da igreja. Cuidado com isso. Então, Paulo também dá esse conselho para nós. E aqui, no versículo 3 de novo, lá de 2 Timóteo, capítulo 2, olha que interessante. Aqui está também um outro atributo de Deus. Para aqueles que o seguem, que o amam verdadeiramente, reconhecendo a sua graça. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4 agora. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem arregimentou a sua vida ou a minha vida? Quem sustenta você? Quem te dá esse ar que você respira? Quem te dá a água para você tomar? Quem te deu o privilégio de ser um pai, de ter um trabalho, de ter uma esposa? É Deus, meu querido irmão. É esse que te chama para ser um bom soldado. Não depositando a esperança nesse mundo. Mas como está lá em Mateus 6,33, não precisa colocar, depois você lê aí.
buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso aqui já estava dentro do coração de Paulo e de Timóteo. E é o que Deus quer colocar no meu coração e no seu coração essa noite. Um bom soldado de Cristo, mesmo mediante várias circunstâncias ruins, ele tem um foco. E qual que é o foco desse soldado? Qual o meu foco e o seu foco? Ou qual deve ser o meu foco e o seu foco? Um pouquinho mais adiante, nós vamos falar, guarda isso daí. No final da pregação, eu vou responder para vocês. A palavra vai responder para vocês. Qual deve ser o nosso foco? Aonde nós devemos nos apegar? E aí você responde para você mesmo, que eu vou responder para mim mesmo. Será que vale a pena se apegar a isso? Depois que eu ler, você faça essa reflexão. No versículo 4, no 5, aliás, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Qual que é a ferramenta de um atleta e as normas de Cristo? Está aqui, ó, a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. E o próprio Paulo fala isso. É útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a educação e para a salvação de todo aquele que crê. O mundo te oferece muitos prazeres, mas se você tiver adquirido somente esses prazeres, você vai perder o principal, o melhor, que é conhecer o autor, o criador, o resgatador, que um dia virá nos buscar. Então é isso que Paulo está querendo dizer. As coisas desse mundo aqui são passageiras, mas as coisas que Deus faz, a eternidade que Ele colocou nos nossos corações, é o que vale a pena de fato. E é isso que ele fala para um soldado de Cristo. O soldado de Cristo não tem que estar olhando para a direita ou nem para a esquerda. É olhando para a frente, para Cristo e para o céu, rumo à nova Canaã celestial. E se em algum momento você for ferido, Cristo vai estar ao teu lado. Ele é justo e fiel, como ele foi com Paulo também. Então notem, são etapas do processo. Nós nos fortificamos em Cristo, nós transmitimos a Cristo, e depois nós nos tornamos um soldado declarado de Cristo. E no próximo versículo aqui, no 6, ele fala do lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Vamos trazer isso aqui. Quem vai estudar a palavra de Deus? Ele cava, ele busca, ele prepara, ele se empenha, o Espírito de Deus guia, e ele vem e ele se alimenta. Primeiramente, depois que ele se alimenta da palavra de Deus, ele está fortificado pelos méritos de Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo, o que acontece? Qual que é a próxima consequência? Ele dá alimento para as outras pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui essa noite. Estamos pregando a palavra. É para isso que Cristo nos chama essa noite. Você que é cristão, não confie em você, na sua força. Se coloque à disposição. Como eu falei a princípio, eu nunca pensei estar aqui. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque se eu não estivesse aqui, eu tenho certeza que eu estava fazendo o que não deveria lá fora e minha vida não estaria maravilhosa da forma que está. Porque aconteça o que acontecer, eu tenho certeza que naquela manhã gloriosa eu vou levantar com Cristo Jesus. E é esse desejo que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração, nos nossos corações. E mais adiante, além de ser um soldado e ser um lavrador, aquele que estuda, aquele que prepara e alimenta as outras pessoas, eu gostaria de citar agora o versículo 8, para você refletir e responder a pergunta que eu fiz. Olha só esse verso, meus queridos irmãos. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ao 9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor.
Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Aqui é uma garantia. As pessoas, o diabo pode tentar prender um servo de Deus. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus é o poder de Deus, é o evangelho. Nem mesmo Satanás pode detê-lo, porque o poder de Deus está acima de tudo e de todos, e Ele quer se fazer presente na minha e na sua vida. Nós temos que apenas permitir, como Paulo e Timóteo permitiu, e como Deus quer que o Juninho, o Wesley e eu façamos também discípulos, para que a casa de Deus esteja cheia e consequentemente o céu. Esse era o desejo de Paulo. Por isso que, mesmo mediante a morte, ele tinha essa consciência e essa maturidade. Ele já sabia que ele estava indo, mas ele deixou um discípulo. Vários, mas nesse caso, Timóteo. E Deus quer que nós aprendamos com essa história e que sejamos também como Timóteo e também como Paulo deixando discípulos. O versículo 10, estamos indo para o final. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Olha só que coisa mais linda. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Queridos, se o Espírito Santo habitar na sua vida, essa vai ser a sua vontade. Você vai suportar tudo pelas almas que estão sedentas pelo Evangelho. Porque se você foi alimentado e você está sendo salvo, a sua vontade deve ser a mesma vontade. Porque o Espírito de Deus trabalha para a salvação da humanidade, de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, respondendo a sua pergunta, vai valer a pena? Aí você reflita. Eu já refleti sobre isso estudando. Olha o versículo 11. Fiel é esta palavra. Olha só. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Olha que versículo, meu irmão. Olha que versículo, minha irmã. Se um dia você encontrou Jesus e você morreu para o seu eu, Cristo vai permanecer em você e você em Cristo. E mesmo que você morra ou eu morra pregando o Evangelho, aqui está o galardão daqueles que o buscam e o amam. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Paulo, ele estava indo para a morte, o segundo julgamento, e ele tinha certeza de que sua morte chegaria. Mas ele tinha uma certeza também, de que naquela manhã gloriosa, Cristo, quando voltar nas nuvens dos céus, Ele irá ressuscitar, fazendo parte da primeira ressurreição. A vida cristã, ela requer maturidade. Ninguém que está em Cristo pode pensar em si mesmo. Ninguém que está em Cristo pode ser egoísta. Paulo, ele foi membro do Sinédrio. Timóteo tinha seus privilégios, mas ele trabalhou e se deixou ser levado, ou melhor, tomado pela presença do Espírito Santo e aprendeu o que é o verdadeiro Evangelho. Portanto, o melhor que um amigo pode nos ensinar, o melhor amigo que nós temos é Cristo Jesus. Ele foi o melhor amigo de Paulo. Ele foi o melhor amigo de Timóteo. Ele é o melhor amigo do Juninho, do Wesley, o meu melhor amigo. E ele quer ser o seu melhor amigo. E tem mais. Viver com você e comigo eternamente. Se você deseja que Cristo seja o seu melhor amigo, cante esse hino conosco. Enquanto eu oro, depois desse hino, eu vou orar por você, para que Cristo seja o seu melhor amigo e que Ele seja o nosso melhor amigo também.
Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 102. Que grande amigo. Jesus, tão bom, leal, eterno, sem outro igual é seu poder e seu amor superno. Para esta ovelha sem vigor olhou com simpatia e sua tão bondosa mão serviu-me então de guia. Que grande amigo é meu Jesus, de longe quis buscar-me, desceu do céu, sofreu, morreu, a fim de resgatar-me. As glórias mil do santo lar renovam meu alento, pois breve irei ali até o seu acolhimento. Que grande amigo é meu Jesus, meu guia tão prudente, meu protetor tão ideal, meu rei eternamente. Jesus é meu e dele sou por tempo sim eterno, pois logo irei fruir no céu do seu favor paterno. Amém. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado pela tua palavra que tocou os nossos corações, ó Pai. Que assim como Paulo encontrou em Cristo Jesus um grande amigo e consequentemente apresentou a Timóteo, e Timóteo a muitos, e nós também foi apresentado esse grande amigo, Pai. Nós possamos apresentar a outras pessoas também. Que o Senhor nos tome em seus braços, nós possamos, ó Pai, negar o nosso eu, pegar a nossa cruz e seguir-te, ó Pai, crucificando o nosso eu diariamente, de maneira que nós sejamos aperfeiçoados, ó Pai, na nossa fraqueza e no poder glorioso e grandioso do Seu Santo Espírito. Obrigado mais uma vez, abençoa cada família que nos assiste essa noite, cada pessoa que nos assiste essa noite, ó Pai. Que eles possam fazer de Cristo Jesus o seu melhor amigo, porque vale a pena, porque Jesus nunca falhou, apenas nos amou e sempre nos amará. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.